Gente, meu nome é Vanessa Gazeta, esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. O Mundo Interno faz 1 ano esse mês e eu só tenho a agradecer à equipe que cuida desse programa e a vocês que nos escutam. Muito obrigada pelo crescimento que vocês ouvintes proporcionaram ao programa e ao carinho, às histórias, às sugestões que chegam até mim. Eu gosto muito do respeito com o qual tudo é tratado aqui nesse espaço virtual, mas nem por isso menos verdadeiro, e das coisas boas que podemos fazer juntos. Que venham muitos e muitos anos de Mundo Interno pela frente na companhia de vocês. Hoje nós vamos falar sobre ter um filho no exterior, e me ajudando com esse tema está a Camila Valente, que já é da casa, vocês já a conhecem do Som do Mundo. Camila é mãe da Sofia, de 6 meses, irmã da Letícia, esposa do Felipe, que vocês conhecem tão bem do Onden. Oi, Camila. Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, muitas referências a você. Pois é, tudo em família, né? Muitas participações na vida de muita gente. É verdade. Ter um filho, independente do lugar onde a pessoa mora, já é uma aventura. Boa, mas é uma aventura. E eu me refiro a uma aventura quando eu penso em todas as novidades que essa pessoa, esse casal, vai passar, né? Como as questões emocionais, hormonais, corporais, as mudanças de prioridade, de tempo, de economia e até as mudanças de personalidade. E para quem mora fora, vem ainda mais algumas questões além dessas, né? Como se deparar com leis que você ainda não conhece, costumes diferentes dos nossos, os cuidados que naquele lugar existem com a gestante e com o bebê, que geralmente são diferentes do que a gente via no Brasil. O papel que se permite que o companheiro ou a companheira ocupe durante a gestação e também na hora do parto, que também podem ser muito diferentes do que a gente está acostumado. Enfim, é um monte de novidades somadas às novidades do nascimento de um filho. Camilo, a sua gestação e o seu parto, né, da Sofia, aconteceu na Colômbia. Como que foi? Tudo aconteceu em Medellín, que a gente morava lá, a gente morou 2 anos, e aí, depois que a gente se casou, a gente resolveu engravidar. O pré-natal, então, foi todo lá em Medellín, na Colômbia. Eu trabalhava para uma empresa, então tudo foi custeado pelo plano de saúde. Eu fui super bem atendida. Qualquer coisinha que eu tinha, eles já me levavam para fazer exame. Eu não esperava nem 10 minutos. Foi, assim, uma coisa de outro mundo mesmo. Nossa, eram hospitais particulares ou era no hospital? Então, é porque lá a saúde na Colômbia, ela não é pública. Então, o cidadão tem que custear um pouco. Ela não é totalmente pública, mas eu pagava o equivalente a R$130. E eu tive, assim, um atendimento de ponta, assim, foi uma coisa de outro mundo, coisa que aqui no Brasil eu jamais teria eu seria tão bem atendida pagando tão pouco. Que legal! E assim, foi incrível. Eu fui muito feliz com o atendimento. E o parto também foi lá. Foi tudo lá. E assim, você ficou foi tudo até muito. Qual a idade da Sofia? Eu fiquei lá até quando a Sofia ela completou 2 meses. Uhum. Então deu para acompanhar bastante coisa, né? A gestação, o parto e também como o recém-nascido é tratado no exterior. Foi. Né? Toda essa experiência. Sim. Mas foi muito legal, assim, mas o parto em si, a minha experiência não foi tão boa, mas eu não sei se o meu caso foi isolado ou se realmente todas as gestantes passam por isso. Eu acho que vai ser muito legal saber como foi o seu parto, mas antes vamos falar um pouco sobre as dificuldades gerais que a gente vê, para a gente poder entrar bastante nesse tema do parto, que eu estou super interessada e acho que pode ajudar muita gente. Mas pensando um pouco sobre as dificuldades mais frequentes, acho que a gente pode começar justamente pela parte médica. É muito comum que no exterior o médico não seja sempre o mesmo, como costuma ser no Brasil. Aí na Colômbia é sempre o mesmo? Não, infelizmente não, Vanessa, e isso me apavorava demais, porque assim, qualquer coisinha que eu tinha era um médico novo, era um médico que estava disponível. E isso para mim me dava uma agonia tremenda. Então, aí na metade da gestação,
que foi lá pelo quinto mês, a médica ficou preocupada porque ela estava falando que eu estava engordando muito e tudo mais, então ela me mandou para uma obstetra, porque para ela ter um acompanhamento mais direto comigo. Então, do quinto Ela mês não ao... é obstetra? Na verdade, não. Ela é como se fosse uma médica geral especializada em pré-natal. Ela não era obstetra. Então, era uma coisa assim muito geral. Ela via os exames, ela via os batimentos e tudo mais, mas lá na Colômbia, pelo menos comigo, foi a partir no finalzinho que eu tive o contato direto com a obstetra. Porque quando eles veem que a gravidez não tem risco, então é como se qualquer médico pudesse acompanhar e estava tranquilo, entendeu? O que é legal por esse lado, né? Porque não tem assim não é visto como uma enfermidade, né? É visto como algo natural, se a gente olha por esse lado. É muito comum, né? Aqui no Brasil a gente tem um hábito tão diferente que a gente se assusta, mas é muito comum nas pessoas que eu acompanho que não seja o mesmo médico, que você raramente vai ver aquele mesmo médico duas vezes. Você chega e geralmente é o responsável daquele dia que vai te atender e vai te atender bem. Num caso mais sério, pode te encaminhar como aconteceu. Mas isso gera uma sensação de pouca confiança, né? Para a gente que vem de um outro costume, dá uma sensação de que, ai, será que isso vai funcionar? E do meio, como eu falei, do meio até o final, a obstetra me acompanhou e aí eu me senti mais amparada. Só que depois, né, não é bem assim, porque na hora do parto ela não tá lá. E isso dá uma insegurança, assim, tremenda. Eu fiquei super insegura, porque eu tava esperando com aquele parto do Brasil que eu tô habituada a ouvir, né? Mas não foi assim. E aí dá muita insegurança. Eu acho que é muito comum essa insegurança que você está contando em outras brasileiras que têm o filho fora do Brasil. Até porque, na maioria, pelo menos nos países da Europa e em alguns países da Oceania, onde eu tenho pessoas que estão passando por isso, geralmente são parteiras e enfermeiras que acompanham o parto. Só no caso de uma complicação é que o obstetra é chamado. Então, não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário, né? Hoje tem toda uma tendência a preferir isso, mas a gente está tão acostumado com a coisa mais medicalizada que dá uma coisa de ai, eu estou sendo bem assistida mesmo. Então, é mais um tema a administrar no momento em que você já está administrando muitas coisas dentro de você. E tem também toda a questão, ainda pensando na questão médica, dos exames. No Brasil, eu não sei quantos ultrassons se faz durante a gestação, mas são muitos. E normalmente fora, são 2 ou 3 como muito. E é durante o ultrassom que você tem aquela pequena falsa, né, sensação de controle de que está tudo bem. Quando você tem poucos exames, você fica mais ansioso, né? O coração, né, fica difícil de aguentar seu coração aos 9 meses, acreditando que está tudo bem, porque você não está vendo. A barriga está crescendo, mas você não está vendo. Eu lembro de uma paciente que não só que ela queria, né? Ela estava acostumada que o primeiro exame que uma mulher que está grávida faz é o de toxoplasmose. E o médico pediu os exames de sangue, mas não pediu esse. Aí ela falou, vem cá, mas você não vai pedir o de toxoplasmose? E o médico se assustou. Aí ele falou, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Você teve contato com algo assim, né, super contaminante? O que aconteceu? Ele ficou super preocupado. E ela falou, não tive, mas né, como que você não vai perguntar se eu tenho toxoplasmose? E foi todo um tema, o médico até pediu, porque aí ele ficou preocupado, ele não acreditou que não tivesse acontecido nada, porque pra gente é um exame dos mais normais que são. Então, essa parte médica já é uma das dificuldades mais frequentes e importantes que acontecem numa gestação fora do país. Acho que em segundo lugar vem também a comunicação. Dá muito medo da gente não conseguir expressar exatamente aquilo que você está sentindo ou que está acontecendo com o seu corpo em outro idioma. Quando a gente fala de sintoma muito específico, mesmo em português, já é tenso explicar exatamente aquilo que a gente está sentindo, onde a gente está sentindo. Né? É difícil explicar para o outro aonde está doendo em você ou que tipo de sensação corporal você está tendo. Isso em outro idioma
é muito mais tenso, né? Você fica naquela dúvida se o outro está entendendo. E o outro, que geralmente é um local, ele também começa a ficar em dúvida se você ou esse casal, se os dois forem brasileiros, estão entendendo perfeitamente o que ele está orientando e explicando. E aí, quando o médico pergunta, né, você está entendendo? Aí já estragou metade da consulta, né? Porque aí quem está ouvindo já fica com a sensação de que vai ser tratado como café com leite, né? De que o médico não vai aprofundar tudo que ele gostaria de saber, porque o médico não está acreditando plenamente que aquilo está sendo compreendido. Não acho tanto que exista a dificuldade na expressão, mas é mais a fantasia que os dois lados alimentam. O médico de achar que você não está entendendo tão bem e você de achar que não está conseguindo explicar tão bem e que ele não está entendendo o que você está dizendo. Aconteceu com você? Isso é muito real. E olha que é claro que eu não tenho a fluência do espanhol, né? Mas eu me comunico tranquilamente, eu entendo, não perfeito, mas eu entendo muita coisa. E quando eu falava, aí eles sabiam que eu era brasileira e falavam, mas você tá entendendo? Mas você tá sentindo isso ou aquilo? Aí era sempre assim, eles queriam que eu expressasse muito exato. Só que às vezes, poxa, até o sentimento em português para mim é difícil de falar o que eu tô sentindo, ainda mais em outro idioma, né? E eu acho que é dos médicos mesmo querer aquela exatidão científica que a gente não tem como expressar, né? E até para eles saberem se o que a gente tá sentindo é aquilo mesmo, e vem uma preocupação. Até na Colômbia eu me senti muito amparada também por eu ser estrangeira. Eles sempre se mostraram muito. Eles sempre se mostraram muito assim, muito pacientes, eles sempre quiseram saber o que eu estava de fato sentindo, eles me davam assim várias possibilidades para eu me expressar adequadamente, foi maravilhoso. Olha só que legal. Eu sei que na Suécia tem todo tem todo um cuidado com isso também. Eu achei muito legal. Quando eles percebem que se trata de um casal estrangeiro, ou só da gestante ser estrangeira, eles têm também um serviço especializado porque eles perceberam que estrangeiros se sentem mais angustiados, mais inseguros, claro, né, por todas essas coisas que a gente está falando, de ter seu filho lá. Então eles têm toda uma equipe que te traduz as coisas, que está preocupada em realmente fazer a tradução, fazer essa ponte nas comunicações e mostrar que você está amparado. Eu achei isso fantástico, né? Mas lá na Colômbia não tem essa ferramenta toda. Lá é mais porque o povo ele é muito agregador, sabe? Então é das pessoas mesmo esse tato, esse cuidado. Então, mas é que nem precisou, né? Porque talvez entre o espanhol e o português pode existir alguns ruídos na comunicação que dá para entender. Pois é. Mas foi muito legal, assim. Eu não tenho nem o que me queixar, não. Que bom que teve essa abertura e esse acolhimento, porque é uma hora que você já está tão fragilizada, passando por tantas coisas. Inclusive a minha obstetra, no finalzinho, ela falou assim, Camila, eu entendo que é muita coisa que você esteja passando, você tem que levantar cedo, eu vou te dar um atestado para você ficar mais tranquila em casa. Era assim, era um cuidado de mãe, praticamente. Olha, legal, que sorte, que bom. Pois é, foi muito bom. Pensando também mais uma dificuldade, acho que os costumes locais acabam sendo outra coisa com a qual lidar, né? É esperado que a gente repita os costumes nos quais a gente foi criado, tanto na educação desse futuro filho, como nos cuidados com ele. Mas o problema é que muitas vezes esses costumes entram em conflito com aquilo que se prega no país no qual a gente está vivendo. Um exemplo aqui do Uruguai, aqui não pode dar banho no bebê até cair o cordão umbilical dele, o que demora quase um mês. E é visto como uma inconsequência dos pais e até um risco para a saúde do bebê molhar o umbigo dele nesse período. Enquanto no Brasil, a primeira coisa que a gente faz quando traz o bebê é dar banho, né? A gente fala, vamos tirar esse cheiro de hospital, testar nosso potencial de pais banhadores. E aqui é super errado. Então, eu fico imaginando que até para você conseguir ajuda, pode ser complicado, né? Porque como é que você vai explicar que você deu banho no seu filho e que de repente inflamou o cordão? De repente nem tem nada a ver com dar banho nele, nem nada, mas
vamos supor que acontece alguma coisa com esse umbigo, ele vai achar que foi porque você foi inconsequente. Essas diferenças, até na hora do parto também, a hora do parto, que é um momento crucial, também tem muito a ver com o costume local, né? Cada país tem um perfil. Uns são mais humanizados, incentivam o parto natural, outros são mais assépticos e incentivam o parto normal, mas num sistema mais engessadinho. E tem outros mais tendenciosos à cesariana, como no Brasil. E tudo isso, é claro que vai influenciar no estado de tensão que esse casal vive, né? E mexe com as convicções que essas pessoas também já tinham, começaram a ter sobre esse momento. Você vai desenvolvendo suas próprias convicções sobre o parto, que muitas vezes não tem a ver com o que é oferecido pelo sistema de saúde daquele lugar. Você passou por alguma dessas dificuldades? Vanessa, o que eu achei assim muito curioso é que na Colômbia eles tratam assim a gestação e o nascimento do bebê como se fosse algo muito natural e muito normal. Ou seja, parece que é tudo tá intrínseco. Eu nasci mulher, eu sei parir e eu sei amamentar também. O que de fato eu acredito que toda mulher tem o poder de parir e tudo mais, mas para mim, por eu estar no exterior e até por eu ter parido sozinha, porque eu fiquei numa sala totalmente sozinha com os médicos que eu nunca tinha visto, isso para mim foi horrível. A minha sorte foi que a Sofia estava sentada, então o parto foi cesáreo, né? Você achou sorte? Você queria fazer? Nossa, para mim foi a melhor sorte o melhor presente que a Sofia poderia ter me dado. Não Você tinha medo do parto normal? Quer dizer, não que não seja normal não ter medo, claro que sim, sair uma criança por um lugar tão justo dá medo em todo mundo, mas claro. Você queria uma cesárea? Vanessa, eu queria porque eu tinha um receio da dor. Apesar de achar que todas as mulheres têm a chance de poder... A chance não, elas conseguem parir normal. Mas aí, quando a Sofia nasceu pela cesárea, como eu fiquei sozinha, pra mim foi a melhor coisa, porque aí eles aplicaram anestesia e aí eu acordei logo em seguida e tudo aconteceu. Falando nela, ela tá se comunicando. Chegou com o Felipe aí. E aí eu fiquei... Porque eu acho que se fosse o parto natural, assim, eu parindo sozinha com um monte de estranho, eu ia ficar apavorada. Não podia levar o Felipe ou alguma pessoa junto? Na hora lá das contrações... O Felipe falou assim, a médica tinha me falado, olha, como vocês são estrangeiros, vocês fingem que vocês não entendem o espanhol para o Felipe entrar contigo, para você ter a companhia. Só que em cima da hora eles falaram, olha, o Felipe teria que ter feito algum curso, um curso para estar lá contigo na sala, então ele não pode entrar. E aí eu fingindo que eu não sabia espanhol nem nada, e o povo falando, tem alguém aí que saiba falar português, porque tem uma brasileira aqui e ela tá entrando em trabalho de parto. Aí eu tive aí eu fiquei o parto todo fingindo que eu não sabia falar espanhol, porque eu achava que... Deus. E foi um boloiô. Então, essa parte eu não gostei, sinceramente. E aí, voltando... Quem vai gostar de ter que ficar fingindo, se preocupando com isso, na hora que você tá preocupando com as contrações, seu filho tá nascendo? Exatamente. E olha que eu fiz... Porque eu achava que assim eu teria alguma companhia, né? De alguém, do Felipe, então até da minha irmã que estava lá. Mas aí depois começou com o problema da amamentação. Assim que a Sofia nasceu, eu li muito a gestação inteira. E aí eu falei assim, eu perguntei pra enfermeira, sim, e agora, como é que eu vou amamentá-la, né? Porque eu não sei fazer isso. Aí ela foi e colocou a Sofia assim no meu seio e a Sofia começou a mamar. Aí ela falou assim, é assim. Aí eu, poxa, então é super fácil, que bom que deu tudo certo. E aí, na segunda vez, eu não tava segura, que eu falei, gente, eu li, não é tão fácil assim. E aí ela foi e falou assim, olha, você já fez isso da primeira vez, você sabe como amamentar. Isso aí da Colômbia eu achei, não sei se claro, do país, não se pode generalizar, mas esse negócio de a mulher nascer é como se a mulher já soubesse ser mãe, já soubesse amamentar e tudo mais, não é assim. Claro a gente aprende, assim, tem várias coisas que a gente não sabe, a gente não, por mais
animal que a gente seja, a gente não é um bicho assim irracional que a gente já sabe fazer tudo pelo instinto. E não teve no curso pré-natal essas aulas, nem nada? Vanessa, eu tive, claro que tem, eu tive assim, os encontros aos sábados pela manhã e tudo mais. E na Colômbia eles são muito matutinos. Então tudo começa assim, umas 6 horas da manhã, 7 horas. Meu Deus! E no sábado, cara, sinceramente eu tava cansada e foi uma displicência minha, porque eu podia ter ido e ter aprendido e tudo mais, mas eu não fui. Mas eu acho assim, eu achei a enfermeira muito displicente, assim, parecia que ela tava de má vontade, sabe? E eu me sentindo assim super coagida, porque eu fiquei numa sala com um monte de mulher que tinha parido. Então, um monte de gente lá, todo mundo amamentando. Eu era a mais velha da sala, com 31 anos, e que tive o meu primeiro filho. Todo mundo lá já teve filho lá na sala que eu tava. Então, eu era tipo uma aberração, sabe? Uhum. Então, o povo olhava pra mim e falava, gente, mas ela tem que saber. Como? Mas eu não sabia. E eu acho que faltou, assim, um pouco de, assim, compaixão. Nem compaixão, um pouco de auxílio, assim. Eles terem um pouco do tato, assim, de me ensinar e tudo mais. E era uma maternidade? Era uma maternidade, Vanessa. Eu fiquei assim... É um lugar especializado nisso, né? Exatamente. Nossa, e eu fiquei... E foi um pânico, assim, que eu tive, porque além de estar sozinha, com um monte de mulher que tinha parido, né? Aí eu vi uma menina chegando numa maca, a vagina dela exposta, com a cabeça do neném saindo, e ela chorando. Vanessa, te juro, desse jeito. E ela chorando, gritando. Aí a enfermeira falou assim: todas aqui passaram por isso, você também vai passar. Nossa, desse jeito. E ainda assim foi uma experiência positiva. Não, pra mim... Super corajosa. Não, veja bem. Como eu falei, o pré-natal pra mim foi excepcional. Mas o pós-parto, Vanessa, eu não curti nada. Mas eu não sei se foi um azar meu ou se é de fato assim. Sabe? Então, pelo que você está me falando, foi um azar seu, um azar dessa menina que estava aí na maca com o filho nascendo e a mulher xingando ela. É um pouco visto de uma maneira natural demais, né? Acho que e não é assim. Não, acho que é sim uma questão natural da mulher, mas isso faz com que as outras pessoas tenham que te amparar, te cuidar, não te tratar desse jeito, mas como se você soubesse de tudo. Claro, não é assim. Que é um erro, né? Porque você vai ter alguns instintos, mas tem o jeito certo, onde fazer a força, identificar o que é uma contração, de quanto em quanto tempo, tudo isso tem que ser aprendido, tem que ser ensinado, você não sabe tudo isso. Onde pôr sua força, como pegar o bebê e pôr o bebê no seio, tudo isso precisa realmente ser ensinado. Que pena que, né, estando dentro da maternidade, isso não aconteceu. Por isso que uma das coisas, pensando agora, maneiras, né, da gente passar por essas situações, não só as mulheres, mas como o casal junto passar por tudo isso, pensando em formas de lidar com essas dificuldades, a primeira coisa que eu acho importante é entender o máximo possível das leis e dos seus direitos naquele lugar, né, em relação à gestação. E não só em relação à gestação, como também aos primeiros meses de vida do seu filho. Porque isso pode te trazer certas informações tranquilizantes, apaziguar um pouco aquela sensação de estar num lugar hostil, ou de repente te dar tempo para se preparar para uma situação como essa que você falou. Você podia ter entrado com o acompanhante, mas só se ele tivesse feito um curso tal. Lógico, são muitas coisas para pensar na gestação. Mas já que a gente está fazendo o programa para quem pode, de repente, ainda vai passar por isso, começa por aí. Começa conhecendo as leis e os direitos, depois os seus deveres, com certeza alguém vai te falar ou você vai descobrir na hora de pagar a multa, mas os seus direitos e tudo o que você pode fazer para diminuir essa sensação de hostilidade, com certeza vai fazer bem para que seja uma gestação e um parto tranquilo. Saber se você vai poder estar acompanhada na hora do parto pode diminuir o medo. Saber quanto tempo de licença os pais podem ter também pode diminuir a angústia de como serão os meses que virão depois
do nascimento do filho. Uma coisa que eu achei, Vanessa, que lá também na Colômbia foi assim, porque eu tive o pré-natal todo num determinado hospital. Então tem 2 hospitais em Medellín que eles são especializados em maternidade, então todos que passam por esse hospital e o neném nasce vão para um desses 2 hospitais. Eu escolhi um que era ao lado da minha casa e eu podia ir a pé, super tranquilo. Que bom! Da janela da maternidade eu vi a janela do meu quarto. Nossa, que luxo! Foi ótimo. Mas eu vejo também assim que não tinha uma comunicação desse pré-natal com a maternidade. Então eles próprios não sabiam informar como é que era, se eu poderia entrar acompanhada, como seria, se eu teria. Eles até falaram que eu tinha que ir um dia marcar com o anestesista para conversar com ele. Aí eu cheguei no hospital, me falaram que não tinha nada disso. Então não teve uma comunicação e eu não me sentia de fato segura, sabe? Claro, nem segura e nem com disposição, né? Porque com a pança pesando, você não vai ficar também indo de hospital em hospital. Você quer mais fazer outras coisas, descansar, pôr os pés para cima. Ai, com certeza, porque o finalzinho da gestação, o que a gente mais quer é descansar. Não é momento para tudo isso, realmente, né? Que pena que aconteceu toda essa confusão de informação. Acho que uma outra coisa importante nesse momento, agora saindo um pouco da questão burocrática, é fortalecer os vínculos. E quando eu falo vínculo, eu me refiro tanto ao vínculo entre o casal, como também com as pessoas do nosso convívio, né? Seja pessoas que a gente consegue conviver pessoalmente porque estão no país que a gente mora, ou pessoas com quem a gente consegue se conviver virtualmente, porque ficaram em outro lugar. Porque no momento da gestação e nos primeiros meses, até os primeiros anos, eu diria, do filho, o casal vai precisar de apoio, né? E se não der para ter esse apoio pessoalmente, nas tarefas de ordem prática, que seja pelo menos no âmbito emocional, da maneira que der, né? Por telefone, por computador. Como nesse período de muita mudança, desde a gestação até os primeiros tempos do filho, o casal estreita bastante esse vínculo para que haja um cuidado mútuo, né? E é bom mesmo que seja assim, porque um vai precisar muito da ajuda do outro, mas muitas vezes o casal fica sobrecarregado, tentando dar conta das necessidades físicas e emocionais do companheiro. Essa costuma ser uma fase de medo, de inseguranças, fragilidades todas expostas, e nessa hora vai ser importante poder contar com amigos e com família que já passaram por isso e que vão poder normalizar um pouco as nossas fantasias e dizer, não, isso não é assim, calma, olha, comigo aconteceu assim, e dizer que tudo vai dar certo no final, né? É um momento onde esses vínculos vão fazer muita diferença. Com certeza. E assim, eu e o Felipe em Medellín a gente não tinha muitos amigos. Eu tinha uns amigos, uns 2, 3 amigos do trabalho, que eles realmente ficaram muito próximos, mas não era aquele vínculo, era aquele vínculo diário do trabalho, mas assim, cada um ia para sua casa, a gente trocava mensagem no WhatsApp, mas era basicamente isso. E a gente não tinha esse negócio de se encontrar nem no final de semana. O que aconteceu foi que quando Sofia nasceu, meus pais foram lá visitar a gente, minha irmã também. Isso deu uma tranquilizada na gente, né? Porque essa fase é muito difícil mesmo, é muita mudança e é importante, e assim, e foi maravilhoso. Minha mãe também deu muito apoio em questão da amamentação, a me ajudar a gente a como dar banho, porque eu não sabia, nem Felipe, minha irmã também ainda não tem filho, então parecia família Buscapé, a gente lá tentando dar banho na Sofia, 3 pessoas em volta da banheira para tentar dar banho na menina. Mas a gente foi aprendendo e assim, a gente já vai aprendendo mais na prática, mas é o que você falou, no início é super importante a gente ter esse apoio, essa rede, sabe? Porque tranquiliza bastante, ainda mais no exterior que não é fácil e a gente se sente muito fragilizada, mais fragilizada ainda, né? Porque eu acho que até no Brasil, se eu tivesse Sofia aqui, eu também ficaria, porque é bem natural, porque é muita mudança mesmo.
Certamente, a gestação não é fácil para a mulher e para o casal como um todo, porque isso, claro, que reflete na relação em nenhum lugar, nem no seu país, mas muito menos no exterior, porque ainda são somadas outras coisas nessa dinâmica toda. E acho que, falando de um último ponto de vista que acho que pode ajudar a lidar com tudo isso, é tentar aceitar também o máximo que der dos costumes locais. Desde que, lógico, não interfiram na identidade do casal, porque tem coisas que não vai dar para absorver, porque vai ser muito conflituoso com o que esse casal acredita. Mas desde que isso não brigue com essa identidade, é importante absorver um pouco, ou o máximo que der, desses costumes locais. Vai ser mais fácil para encontrar ajuda, se você não estiver lutando contra a maré o tempo todo. Entender que seu filho está nascendo nesse país, né? No caso, a Sofia depois foi para o Brasil, mas pensando numa criança que vai crescer naquele lugar, ele é metade brasileiro, mas ele é metade também natural desse lugar estrangeiro. E desde pequeno ele vai estar sob as regras e a cultura desse lugar. Negar isso só vai fazer com que seja mais difícil para todo mundo se misturar socialmente. E ninguém quer que um filho tenha dificuldades de se misturar entre as outras crianças. Esse seria o último ponto dessas questões que eu acho que podem ajudar, dentre, né, toda essa enxurrada de coisas que estão acontecendo. Mas já encaminhando o programa para o final, conta um pouco o que você acha que ajudou a lidar com essas situações difíceis que você passou, ou considerações que você gostaria de deixar sobre esse assunto. Bom, Vanessa, eu acho que a maternidade é difícil em qualquer lugar. Você ter um filho não é uma coisa super fácil, e no exterior, como eu falei, ainda é um pouquinho mais. Mas o que ajuda mesmo é o apoio que a gente tem, é a rede, são os amigos, a família. Se a família puder estar presente, é maravilhoso também. É claro que o nosso companheiro também ajuda muito, afinal é uma nova família que se forma também, e a gente tem que estar muito alinhado, atento às necessidades um do outro, porque também tudo muda. A vida que de antes não existe. É difícil, mas conforme o tempo passa, a gente vai aprendendo. O que na Colômbia parecia que a mulher nasce para ser mãe, a gente aprende que a gente aprende a ser mãe. Eu agora, a Sofia tem 6 meses, e tudo que eu achava que eu iria aprender assim que ela nascesse, eu tô aprendendo agora. A gente passou por aquele período todo simbiótico, de reconhecimento, de crescimento, e tudo faz parte do amadurecimento da gente como mãe, da gente enxergar que tem um serzinho na nossa vida e que a gente está fazendo o máximo para ser uma mãe, digamos assim, competente, né? É que a gente aprende também que o tempo ajuda tudo. Então tem coisas que no início a gente vai ver assim, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Mas aí depois de um tempo, de 2 meses, 1 mês, você fala, não é tão difícil assim, eu vou conseguir sim. E aí o mundo, o Brasil, tá todo mundo se mudando, todo mundo indo para várias partes do mundo, e a gente vê várias mães na mesma situação que a gente. Então é nessa hora também que o Facebook ajuda, que a gente vê várias pessoas passando pelo o seu sofrimento, e a gente se apega, a gente conhece, a gente vê que isso é comum, e aí a gente vai se fortalecendo, e é assim, todas as fases ruins, isso passa, e a gente vai amadurecendo, e algumas pessoas já pensam no próximo filho, eu por enquanto não. Eu acho que essa questão que você trouxe de se sentir, de se questionar, né, se está sendo capaz ou não, faz parte da maternidade e paternidade. Acho que tanto a mãe quanto o pai vão ter essa pergunta para sempre. E acho muito cruel quando algo no sistema fica tentando te dizer que você não está conseguindo, né? Como a enfermeira que diz que como você não nasceu sabendo isso, né? Acho muito cruel, isso não é verdade, isso não é assim, faz parte você ir aprendendo isso com o seu filho. Não tem aquela frase que fala que quando nasce a criança, quando nasce o filho, nasce a mãe e o pai? Mas é assim mesmo. Acho importante deixar esse tempo passar. Claro que esse tempo não vai passar e os pais vão estar tranquilos, isso vai ser angustiante por algum tempo, por alguns meses, mas faz parte, né? Ter filho, pôr um filho no mundo, tem essa parte difícil,
Mas também tem a parte bonita, É tem a parte maravilhoso. linda, né? Não é Claro só que não. sofrimento. Aqui a gente tem que problematizar, porque aqui a gente vem para falar dos problemas, mas tem a parte linda, que é a maior parte disso. Então, não, mas essa parte bonita que faz você se esquecer do que passou. Eu me lembro de tudo que aconteceu. É claro que eu fico um pouco triste, porque era uma parte que eu estava uma época que eu estava totalmente vulnerável, que eu não queria ter passado por isso. Mas hoje em dia eu vejo assim, cara, é tão maravilhoso ter filho, que eu passaria por tudo de novo. E eu sei que a gente se reinventa, a gente se esquece do que passou um pouquinho, deixa um pouco no passado e a gente se apega às coisas boas. Então, o tempo vai fazendo isso, vai deixando a gente se esquecer de algumas partes ruins e a gente vai levando a vida. Nada é tão cruel assim também, não. Bom, o programa vai ficando por aqui. Me contem o que vocês acharam do episódio de hoje. Quem já é pai e mãe, contem como foi esse processo de gestação e nascimento do filho no exterior. E sugestões de temas para próximos programas são muito valorizadas nesse espaço. É só deixar lá nos comentários do Face ou lá no post, que certamente virará um episódio no futuro. Quem quiser saber mais sobre temas relacionados à vida emocional do expatriado, entre no site mundointerno.com. Lá tem outros materiais escritos por mim. E querem ajudar o Onden a continuar esse projeto? Entre na nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, é apoia.c/Onden, ou compre os produtos da nossa lojinha do Facebook. Os links estão no post do episódio. É isso, gente. Beijo grande, fiquem bem. Tchau, Camila. Tchau, tchau. Tenham filhos.